Uma das partes mais difíceis de ser fã de mangá é esperar literalmente anos para receber uns 10 capítulos. Quero dizer, tivemos cerca de 4 capítulos de Berserk este ano, e isso já é melhor do que na última década. Ainda assim, temos a esperança de que receberemos pelo menos mais 3 capítulos de Berserk este ano, com base no cronograma de lançamentos trimestrais, o que significa que o capítulo 384 deve chegar em breve. Dedos cruzados. Mas o que exatamente você pode esperar do capítulo 384? Se essa pergunta tem te incomodado, então você veio ao lugar certo. Aqui estão todas as nossas incríveis previsões para o capítulo 384 de Berserk. Fala galera, Léo Bertolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos fazer as nossas previsões sobre o próximo capítulo. E se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e bora pro vídeo. O último capítulo de Berserk é um dos mais sombrios da história da franquia, porque apresenta cerca de 6 linhas de diálogo e ainda assim conta uma história que vale 1000 palavras. Começa exatamente onde o capítulo 382 terminou, com Guts entrando na estupa Kushan, depois de dar uma última olhada em Isidro e Puck. No final do 382, pensamos que essa seria a última vez que veríamos Guts por um tempo, e estávamos certos, de certa forma pelo menos. Veja, o fato é que o Guts que estamos acompanhando desde a destruição de Alfheim não é o Guts, porque ele não age como o Guts que conhecemos e amamos. Dizem que, quando uma pessoa perde a vontade de viver, ela se torna nada mais que um cadáver ambulante. E, por esse critério, Guts morreu há muito tempo. Ele tem feito coisas totalmente fora do seu caráter, como ser capturado sem resistir e até mesmo se submeter à morte. Quando Rakshas aparece na prisão, Guts estava pronto para morrer. Ele até chama Rakshas de seu anjo da morte, apesar de sua marca claramente indicar que há um apóstolo na sua frente. O Guts que conhecemos teria quebrado suas algemas e mordido Rakshas até a morte só porque ele está ligado a Grift. Mas, como dissemos antes, este homem não é mais o Guts. Uma combinação de desamparo e desespero o transformou em um cadáver vivo, o que faz sua marcha até a estupa no capítulo 382 nada mais do que um cortejo fúnebre. Na verdade, o capítulo 383 diz que Guts foi enterrado dentro da estupa, uma linguagem extremamente específica que confirma o que temos dito sobre ele. Enterrar alguém não é só feito a um cadáver, com direitos funerários ligados ao processo. E considerando que nosso herói perdeu a vontade de viver, é exatamente isso que ele se tornou. Então, os eventos do capítulo 383 também podem ser vistos como ele passando pelo resumo da sua vida, apesar desse resumo conter apenas 2 imagens. A primeira imagem foi de Grift e Casca durante a Era de Ouro dos Falcões, e a segunda foi a memória consciente mais recente de Guts, quando Casca foi sequestrada por Grift. É interessante que o pessoal do Estúdio Gaga tenha escolhido essas 2 imagens específicas para evocar em um momento tão importante para o personagem, porque você pensaria que envolveria o Eclipse também. Quando Kentaro Miura estava escrevendo a série, o Eclipse era um ponto focal na vida de Guts, aparecendo em várias formas diferentes ao longo da história. Às vezes surgia como uma memória, outras vezes como um gatilho involuntário. Ele até criou um cenário de sonho inteiro a partir disso, quando nos guiou pelo corredor dos sonhos da Casca. Mas ver isso completamente ausente no capítulo 383 é, no mínimo, estranho, porque imaginávamos que se Guts fosse se entregar totalmente à sua persona do espadachim negro, isso estaria em evidência. Mas, como aprendemos com aquelas 6 linhas de diálogo, não é bem assim aqui. À medida que o dia vira noite, Daiba e Scylla ficam de guarda do lado de fora da estupa, esperando Guts sair, porque aparentemente essa é uma parte fundamental do plano deles para derrotar Grift. Scylla fica impaciente como sempre, mas Daiba o repreende, lembrando que isso é mais como um despertar pessoal. Ele explica que, quando uma pessoa é privada de seus sentidos, tudo o que resta para ela é observar a si mesma. E essa parece ser a verdadeira finalidade de colocar Guts dentro da estupa.
Todos nós imaginávamos que Daiba iria sacrificá-lo ou algo assim e virar para o lado de Grift. Mas, na verdade, ele só queria criar o ambiente certo para a autorreflexão, com base nas palavras dele e no nosso entendimento de Berserk. Guts foi isolado para que ele pudesse redescobrir sua determinação. Porque, apesar de lutar como um cão louco, Guts ainda é a melhor chance que a humanidade tem de derrotar Grift. Daiba estava apenas preparando o terreno para que ele se lembrasse de que ainda está vivo e escolhesse continuar vivendo em oposição ao seu desespero em vez de se entregar a ele. Então, essa é a ideia básica do que aconteceu no capítulo 383. Guts foi colocado no lugar certo, presumivelmente no momento certo, para recuperar seu senso de propósito e desbloquear o poder adormecido dentro da estupa. Exceto que você deve ter percebido que não falamos sobre um aspecto do capítulo, que é o interior da estupa. É talvez um dos lugares mais assustadores que já vimos em Berserk até agora. Sim, até mais do que Qliphoth. E há uma razão para isso. É simplesmente muito escuro e desorientador. O interior da estupa Kushan talvez mereça um vídeo só para ele. Mas, por enquanto, vamos para a nossa próxima previsão, que é: Guts está passando por um eclipse. Enquanto explica sua justificativa para colocar Guts na estupa, Daiba diz algo bem interessante para Scylla. Ele fala que o interior da estupa está desconectado do mundo exterior e que a barreira entre eles é tão poderosa que nem mesmo suas artes mágicas conseguem atravessá-la. O que isso basicamente significa é que o interior da estupa está dentro do mundo astral, o que é uma revelação bombástica. Existem apenas alguns lugares em Berserk que se sobrepõem ao mundo físico de forma tão clara. Tem Elfheim, a mansão da árvore espiritual de Flora, a caverna do deus do mar e agora a estupa Kushan. Cada um desses lugares serve como uma concentração de energia astral e entidades, e sua ligação com o mundo físico é forte, mas delicada. Várias condições precisam ser atendidas para que eles permaneçam dentro do mundo físico. Por exemplo, a barreira que Flora ergueu ao redor de sua mansão. Ela foi criada para ser um sistema de defesa de alerta precoce na superfície, mas a verdade é que ela separava o espaço ocupado pela mansão do mundo exterior. Sempre que Flora não estava a fim de receber visitantes indesejados, ela fortalecia a magia da barreira, e essas pessoas acabavam se sentindo perdidas na floresta. A magia espacial e temporal não foi muito explorada na série até agora. No entanto, sua presença parece estar em toda parte. A prisão na caverna do Deus do Mar foi selada com uma estátua gigantesca, que Grift quebrou durante o grande rugido do mundo astral, o que permitiu que ele exercesse sua influência diretamente sobre o mundo. Novamente, Elfheim possuía várias camadas defensivas para protegê-la dos invasores, porque, embora a ilha onde ela estava localizada fosse no mundo físico, a vila de Elfheim em si era uma existência totalmente espiritual. É por isso que, quando Grift a invade, vemos os restos da ilha ainda no mundo físico, enquanto seus habitantes astrais desaparecem. Pela mesma lógica, faz todo sentido que um espaço como a estupa Kushan exista, pois ela segue os mesmos princípios básicos da magia espacial e temporal. Um espaço fechado que só pode ser acessado por pessoas específicas sob condições específicas. E há até uma estátua gigante caída atrás dela para reforçar ainda mais o nosso ponto. Mas o motivo pelo qual é tão assustador é que tudo o que há dentro dela é uma pequena piscina com uma folha de lótus gigante sobre ela. E a folha de lótus também parece estranhamente carnuda e cheia de veias, como se fosse feita de carne humana. Guts, na verdade, cai sobre ela quando entra no interior da estupa, porque não consegue enxergar nada, mas, ao tentar se levantar, algo o faz cair novamente. Ele então percebe que as paredes estão cobertas com aqueles glóbulos de sangue que ele viu em St. Albion e depois em Elfheim, e pensa consigo mesmo que a morte finalmente está vindo buscá-lo. Com base em suas experiências, não podemos dizer que seu pensamento está totalmente errado, porque sempre que aqueles glóbulos de sangue aparecem, uma tragédia enorme aconteceu. E a última cena do capítulo mostra a folha de lótus se fechando em uma forma esférica ao redor de Guts, enquanto ele afunda na piscina abaixo dela, que também parece não ter fundo.
Tudo isso dá a sensação de que Guts está prestes a ser tomado por demônios. E não podemos culpá-lo por pensar assim, afinal, a situação lembra muito um evento semelhante ao eclipse. Guts entrou em um lugar astral e se entregou ao desespero e desejo de morrer, o que fez a Folha de Lótus se tornar um substituto para o casulo no qual Griffith estava envolto durante o eclipse, e então Guts afunda na piscina, muito parecido com o que Griffith fez após sacrificar seus amigos e companheiros mais próximos. Os glóbulos de sangue nos lembram da cerimônia de encarnação, onde Griffith usou as vidas de vários milhares de humanos para criar um corpo de carne para si mesmo. E se você juntar o eclipse com a cerimônia de encarnação, a cena começa a se parecer com o flashback do capítulo 362, que nos mostrou como o Rei Geyser se tornou o Cavaleiro Caveira em primeiro lugar. Então, todos os elementos estão lá para que isso se torne um evento de eclipse sombrio. E Koji Mori, o atual diretor de Berserk, fez um paralelo entre o que aconteceu no capítulo 383 com o eclipse no Twitter. Ele comentou isso um tempo antes do capítulo ser lançado, mas depois de lê-lo, não conseguimos ignorar esse comentário tão facilmente, já que ele inseriu todas as pistas visuais do eclipse dentro dele. Mas o motivo pelo qual não acho que isso será um eclipse propriamente dito é bem simples, na verdade. É o fato de que Daiba coloca a responsabilidade do resultado desse ritual nas mãos do próprio Guts. Sabemos, pelas várias vezes que a mão de Deus foi discutida, que a causalidade não é exatamente algo que espera as pessoas tomarem suas decisões. Ela as força na direção que quer que sigam. E, na maioria das vezes, as pessoas caem direitinho nas suas mãos, ou no coração coberto por um enorme olho, se você preferir esse nível de precisão. Autorreflexão e escolha simplesmente não são opções que ela apresenta à pessoa que seleciona para se tornar um agente do mal. Porque até a causalidade sabe que, se você refletir o suficiente, pode acabar mudando seus caminhos. Pelo jeito que Daiba estruturou a explicação do que está acontecendo lá dentro, é mais provável que o que estiver esperando por Guts vai deixá-lo tomar a decisão final sobre o que ele quer viver e lutar, ou morrer e acabar no inferno. Porque, como um indivíduo marcado, é exatamente para lá que sua alma está indo. Todos os que são marcados com a marca do sacrifício já têm um pé no mundo astral, porque são destinados a serem sacrifícios rituais. O único destino que suas almas conhecerão é o abismo, onde o vórtice das almas gira sem parar, e isso não é uma escolha. Daiba trabalhou com um apóstolo por vários anos, então ele deve estar ciente desse fato, e, ainda assim, ele colocou Guts numa situação em que ele pode ser submetido às profundezas do mundo astral mais uma vez, na remota chance de que isso possa despertar algo útil dentro dele. Os métodos do feiticeiro são eficientes, para dizer o mínimo, porque foi ele que sugeriu que Ganishka criasse seus exércitos Daka e Pichaka em primeiro lugar. Então, talvez esse seja apenas o jeito mais eficiente de garantir que Guts recupere a cabeça e entre na guerra com força máxima. Não haveria outro motivo para ele e Sila continuarem rondando a estupa, já que as tropas de Griffith já estão assediando as fronteiras ocidentais do Império Kushan. E, considerando tudo isso, queremos propor a teoria de que Guts não vai passar por um eclipse. Em vez disso, ele vai passar por algum tipo de processo parecido, mas muito iluminador e espiritualmente, considerando o fato de que ele está seguindo os passos de vários antigos sacerdotes Kushans. Lembre-se que uma estupa é principalmente feita para servir como um túmulo, um lugar de descanso final para os mais altos monges Kushans. E se todos eles tivessem que passar por esse teste da Flor de Lótus, como vamos chamar? Então não faz sentido que um eclipse ocorra aqui. Isso significaria que vários eventos semelhantes a eclipses aconteceram sem o conhecimento dos deuses, e isso simplesmente não é possível. O mais provável é que o oposto de um eclipse aconteça no próximo capítulo, um eclipse reverso, por assim dizer, e isso será muito mais interessante de analisar. O fato de Guts ter pensado nos bons velhos tempos e depois no momento mais desamparado de sua vida indica que ele ainda não desistiu completamente, pelo menos não totalmente.
Guts tem se culpado pelo sequestro de Casca, não porque não pudesse prevenir ou impedir, mas porque seus métodos habituais não funcionaram. O que quebrou foi o fato de que sua espada, na qual ele confiava para tudo até aquele momento, falhou com ele, na sua hora mais crítica de necessidade. O problema de Guts neste momento não é com Griffith, é consigo mesmo, e isso é algo que a autorreflexão pode definitivamente ajudá-lo a trabalhar. Durante a Era de Ouro, ele não se preocupava em perder ou sair do script durante uma batalha porque as lâminas de seus companheiros o apoiaram. Mas quando Griffith apareceu na sua frente, ele esqueceu tudo isso, e isso lhe custou Casca. Enquanto a folha de lótus em si é simbólica do desapego espiritual no budismo, que desempenha um papel enorme nos eventos dos últimos capítulos, ela também simboliza pureza e consciência espiritual, duas coisas que Griffith certamente não possui. Então, se um eclipse está realmente chegando para Guts, como a grande parte da comunidade de Berserk acredita, então não será o mesmo que o de Griffith. Vamos nos aprofundar sobre como isso pode parecer em um vídeo separado como o nosso proposto Eclipse Reverso. Mas, por enquanto, a minha primeira grande previsão é que Guts não se tornará um guerreiro demoníaco que se alimenta da mesma fonte de poder que dominou o mundo inteiro. Porque se ele fizer isso, qual seria o sentido da narrativa? Neste ponto, deveríamos simplesmente esquecer tudo que sabemos sobre narrativas e arcos de personagens e mergulhar de vez no niilismo. Mas já que mencionei essa palavra, niilismo, vamos dar uma olhada no nosso niilista favorito do mundo inteiro, porque temos a sensação de que podemos vê-lo novamente muito em breve. Griffith vai retornar no capítulo 384. Isso é algo que sempre especulamos quando um novo capítulo sai, mas para sermos justos, ainda é uma pergunta válida. Desde que ele encarnou no mundo físico, Griffith se tornou uma personalidade ainda mais magnética, tanto narrativamente quanto literalmente. As pessoas são literalmente atraídas por sua força vital avassaladora, o que foi melhor ilustrado durante sua invasão em Elfheim, quando Shirk quase foi engolida pela torrente de sua ode. Mas a razão pela qual nos sentimos um pouco confiantes em dizer que veremos Griffith novamente em breve é porque todos os elementos já estão no lugar. Berserk é uma série que adora criar eventos de crises exatamente quando você menos espera. Isso segue um padrão de escalada até atingir o clímax inevitável. E, goste você ou não, a batalha penúltima entre Griffith e Guts está se aproximando, mais rápido do que você imagina. Antes de falecer, Miura disse que estava se preparando para retratar o primeiro grande duelo entre seu protagonista e antagonista como parte do arco final da série. E bem, isso já aconteceu. Guts balançou sua espada contra Griffith de 100 formas diferentes em Elfheim, e nenhum golpe atingiu seu corpo físico de fato. Desde aquele dia, só vimos Griffith uma vez no capítulo 372, quando cortamos para Falconia para uma atualização sobre Casca. Acontece que ele a enfeitiçou com algum tipo de feitiço de memória, porque ela não se lembra mais da vida anterior com Guts e o grupo até que ela joga um pouco de água no rosto. Pelo menos é o que acontece. E a última vez que vimos Falconia em si foi no capítulo 380, quando Shirk finalmente chegou à cidade após vários dias de peregrinação pelo caminho do dragão. E essas são as minhas previsões para o capítulo 384 de Berserk. O que você acha que vai acontecer? Guts vai superar seu desespero e emergir mais forte, ou ele vai sucumbir à escuridão? E sobre Griffith, você acha que ele fará uma aparição? Deixe seus pensamentos e teorias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo de Berserk. Obrigado por assistir e até a próxima.